Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ives, estou aqui de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre filosofia e o tema de hoje é liberdade, que é um dos temas mais polêmicos, mais bacanas também de se falar na filosofia, né? É difícil encontrar filósofos que não escreveram, que não pensaram, que não refletiram sobre esse tema de liberdade, né? O tema da liberdade sempre teve na agenda dos filósofos. Se você olhar os gregos, se você olhar os medievais, os modernos, os contemporâneos, essa temática sempre vai voltar, né? Será que nós somos livres? O que significa liberdade, né? Eu coloquei aqui 3 pensadores para você procurar depois, se aqui quem quiser se aprofundar, que é o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau e o Baruch Spinoza, são alguns, né, dos pensadores que falaram muito e falaram bem sobre o tema de liberdade, tá? Primeira coisa importante é o seguinte: quando a gente vai falar de liberdade, você deve se perguntar o que é ser livre, né? Se você perguntar para as pessoas do dia a dia, se você perguntar para os seus amigos, se você perguntar para os seus colegas, né, o que é liberdade, você pode ter certeza que a maioria deles vai dizer assim, ó: liberdade é fazer o que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, né, da maneira que eu quiser. Então, no senso comum, liberdade é você estar livre para você fazer qualquer coisa a hora que você quiser. Mas será que isso é realmente liberdade? E mais, será que eu tenho realmente liberdade plena para tudo? Essa é a pergunta central, né, que a gente deve se fazer. Será que o ser humano ele tem a possibilidade de ser livre em todos os aspectos, né? Morando em sociedade, vivendo em sociedade, compartilhando vida com outras pessoas ao redor? Você sabe que uma das coisas que a sociologia acaba estudando é o convívio que as pessoas têm umas com as outras e suas relações, né? E aí você deve se pensar assim: será que é fácil morar com pessoas? Você sabe que não é, né? Se você mora numa casa com algumas pessoas, você já vê que existem conflitos, atritos, né? Brigas, discussões. Agora você imagina morar num lugar com milhares de pessoas, ou em algum lugar com milhões de pessoas. É muito mais problemático. É muito mais problemático você chegar num consenso, é muito problemático você dizer até que ponto a liberdade termina, começa, né? Então, para isso, alguns teóricos acabam, obviamente, criando, e criaram, né, leis, normas, regras para a convivência social. Tá legal? Mas antes da gente falar disso, quando a gente fala do tema de liberdade, a gente tem que pensar de 3 formas, em 3 aspectos básicos. A gente poderia pensar alguns, mas esses aqui são os básicos. Primeiro é o seguinte: a liberdade de agir. O que é liberdade de agir? Liberdade de eu me movimentar. Será que eu sou livre para me movimentar? Ives, eu sou livre sim. Eu posso sair da minha casa e ir andando para onde eu quiser. Tá. Mas você pode ir para qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer hora? Eu posso, por exemplo, vou te dar um exemplo bem tolo. Eu posso, por exemplo, sair entrando na casa das pessoas? Eu sou livre para agir, eu sou livre para entrar, para caminhar, para me movimentar. Eu posso sair entrando na casa da vida das pessoas? Ou num escritório, ou numa portaria, ou num condomínio? Uma pergunta importante, talvez não, né? Outra coisa, eu posso me movimentar infinitamente? Posso sair andando pelo planeta, percorrendo o planeta, correndo pelo planeta? Posso ir a qualquer lugar do planeta? Eu não tenho limitações físicas também? O meu corpo também não tem limitações? Né? Outra coisa, eu posso ter alguma condição física que me limita, por exemplo. Eu posso ser um cadeirante. Eu posso estar numa cama de hospital, por exemplo, né? Inválido por causa de alguma doença.
posso então me movimentar do jeito que eu quero? Então é curioso, porque se eu sou livre para me movimentar, eu sou limitado pelo meu próprio corpo e por uma série de circunstâncias que estão ao redor. O direito de se movimentar, a liberdade de ir e de voltar é tão importante que virou uma lei. Se você pegar uma Constituição, né, o livro maior de um país, vários países está escrito lá, o indivíduo tem o direito de ir e vir. Tem o direito de me movimentar. Mas olha só que curioso, eu preciso ter uma lei para dizer que eu sou livre. Olha que curioso, né? Então, a minha liberdade de me movimentar, a minha liberdade de ação, ela tem que ser garantida por uma lei e ela também é limitada pelo meu próprio corpo. Então, uma pessoa jovem pode se movimentar com muito mais facilidade do que uma pessoa de mais idade. Uma pessoa de muita idade tem muito mais dificuldade de se movimentar. E então, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que a gente não é livre? Não, eu estou querendo dizer que a gente é livre para se movimentar, porém, nós temos limitações. Eu não posso ir aonde eu quero, a qualquer lugar, de qualquer forma. Então eu não sou tão livre para me movimentar como aparenta ser. Curioso, né? Outra coisa, a liberdade de pensar. O livre pensamento. Será que eu sou livre para pensar? A liberdade intelectual, o espírito livre, o livre pensador, né? Então, será que eu posso pensar qualquer coisa? Outra coisa, eu tenho acesso a todas as informações do mundo? Eu tenho acesso à informação a tudo que existe? Ou as informações elas são limitadas também para algumas pessoas de algumas classes? Será que eu tenho, então, a liberdade de pensar? Né? Eu tenho a liberdade de pensar, por exemplo, como vive o muçulmano no Oriente Médio? Eu tenho a liberdade de pensar como vive uma cultura esquimó no Alasca, por exemplo? Me colocar no lugar do pensamento do outro? Eu tenho acesso, então, a toda a informação? Isso é uma questão que eu gostaria muito que você fizesse essa reflexão, né? Ou seja, eu não sou tão livre para me movimentar como eu penso. E muitos de nós não somos livres para pensar sobre as coisas da vida, sobre o outro, sobre aquele que tem a dificuldade, né? Então nós podemos nos sentar no sofá confortável, aqui do Ocidente, colocar o óculos, né, do Ocidente e criticar, por exemplo, as pessoas no Oriente Médio. Mas e se eu tivesse nascido lá? Se eu tivesse sido educado lá? Eu pensaria da mesma forma? Então, a liberdade de pensar ela é problemática porque eu tenho que ter uma abertura enorme. E nem sempre as pessoas têm essa abertura, né? Pensar como o outro, ter acesso ao que o outro pensa, como o outro pensa, como que as culturas são pensadas também de forma diferente. Tá legal? Outra coisa, a liberdade de querer, que tem a ver com a vontade. Spinoza diz que nós não somos tão livres de vontade quanto nós imaginamos que somos. Por que não? Porque eu quero dentro dos moldes da minha educação e da minha criação. Então, eu quero dentro de uma ideia que já foi formada a partir da minha história. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é um jovem, né, um adulto, um jovem adulto, que foi criado numa cultura de não tomar refrigerante, né? Na sua casa, na sua família, sempre houve a proposta, não toma refrigerante, dá preferência para água, ou suco, ou bebidas mais naturais. Tá?
você cresceu com isso, com esse pensamento, né? Com isso junto com você. Lá na frente, quando você está lá na frente, lá na tua vida, né? O pensamento que você vai fazer e a vontade que você vai fazer sobre o refrigerante vão ser moldados por toda essa história. Então se alguém te oferece, ó, você quer um refrigerante? Eu falar, não, eu não quero refrigerante. Ah, você não toma refrigerante? Não, eu não tomo refrigerante. Por que eu não tomo refrigerante? Porque eu nunca tomei. Na minha família nunca houve o hábito de tomar refrigerante. Então a minha vontade de dizer, não, eu não quero, não é uma vontade que surgiu agora, na hora da resposta, na hora que te perguntaram. A resposta veio de uma história anterior de que você não bebe refrigerante. Isso acontece o tempo todo. Nós não damos respostas, nós não tomamos decisões no agora. Nós tomamos decisões com uma série de cargas históricas que vieram atrás. Então, quem é o Ives? Eu, Ives, o professor Ives. Quem sou eu? Eu sou toda a minha história, eu sou resultado de toda uma história familiar, com amigos, problemas, dificuldades, alegrias, risos. Então, quando eu tomo uma decisão agora, quando eu vou tomar uma decisão, essa decisão, ela de certa forma, ela está contaminada com toda uma história por trás. Certo? Então, a vontade, quebrar a vontade, ou querer, ou escolher coisas, eu prefiro pizza do que culinária japonesa. Por quê? Porque eu tenho um histórico dentro de mim, né? Aonde pizza, né, veio ao encontro do meu paladar, veio ao encontro da minha história, né? Eu sempre comi, minha família sempre comeu, né? Eu comia com meus amigos, então há aí uma carga emocional positiva junto. Então eu dou preferência para... Todas as vezes que a gente faz uma tomada de decisão, essa tomada de decisão não é agora, instantânea, naquele momento. Ela carrega toda uma história pregressa por trás. Isso é muito importante você saber. Então, se eu tenho uma história por trás, será que eu sou livre então para pensar em tudo? Será que eu tenho abertura para escolher, para pensar? Talvez não, né? Talvez não. Então, nós falamos tanto de liberdade, queremos liberdade, né? Mas será que nós temos a real liberdade? Isso é uma provocação que eu faço, que a filosofia faz, né? Às vezes você encontra pessoas que falam muito de liberdade, mas, na verdade, elas gostariam que dissessem para elas como viver. Ó, nós queremos ser realmente livres? Queremos mesmo? Ou a gente quer que alguém nos diga como viver, o que escolher, o que pensar, para onde ir? Às vezes você fala, eu quero tirar férias. Aí vai sempre para o mesmo lugar. Hoje eu quero sair para ir num restaurante. Vai no mesmo restaurante. Por quê? Porque existe um histórico ali, a pessoa gostou, então ela volta ao lugar, né? Quem é que se dá o exercício radical da ruptura do pensamento que já está em nós? Né? Fazer o olhar diferenciado. Então, eu olho para uma situação, né? Eu olho para uma situação e eu já vou lá e rotulo. Eu vou lá, vou rotular, vou colocar uma etiqueta. Tem gente que é assim, gosta de etiqueta. Onde vê, eu ponho etiqueta em tudo, né? Etiquetando. Isso serve, isso não serve, isso presta, isso não presta. E ela não faz o exercício de se colocar no lugar do outro para pensar, puxa, realmente eu não tinha pensado dessa forma. Esse é um exercício importante, o exercício da liberdade. Puxa, olha, eu gosto somente desse partido político. Eu só gosto dessa linha de pensamento político.
todo o resto é errado. Ela não se dá a liberdade de pensar o diferente. Então eu acredito, né, e muitos pensadores acreditam, não é uma ideia inovadora minha, que nós somos em parte livres sim, mas nós somos muito levados às escolhas, às ações, aos comportamentos, por uma série de coisas por trás de nós. E que a maior parte das pessoas, na verdade, eu não sei se elas querem ser livres em sua plenitude. Porque a liberdade, ela traz consigo isso aqui, ó. Responsabilidade. Essa é uma palavrinha poderosa. Responsabilidade. Toda liberdade, toda tomada de decisão, toda escolha carrega uma responsabilidade. Eu arco com as consequências das minhas atitudes. Quem que a gente deve perdoar? As crianças. As crianças, elas ainda não têm uma cognição do entendimento para saber o grau de responsabilidade dela. Nós devemos ensinar para ela que a liberdade requer responsabilidade. E muitas pessoas não querem ser livres porque querem ser isentas da responsabilidade. Elas não querem ser responsáveis, né? Pode parecer coisa tola, mas vamos imaginar uma reunião de um condomínio, né? Já sabe o que é uma reunião de condomínio, né? Você já sabe. Alguns foram, mesmo se você não sabe, sabe mais ou menos o que é. Então você tem lá 30 moradores. Faz uma reunião de condomínio. Quantos vão? 5. Porque vamos e convenhamos, não é vou saltitando para uma reunião de condomínio, né? Beleza, você chegou na reunião, eles decidiram, essas 5 pessoas decidiram. As outras 25 pessoas, o que elas fazem? Ah, poxa, mas vocês decidiram. Você não foi? Você não participou da deliberação? Você não estava lá escolhendo? Né? Você queria que escolhesse, você não veio, então a gente escolheu por todos. Então você arca com a responsabilidade, inclusive da tua inação. Não fazer nada também gera uma responsabilidade. Quando nós sabemos que no Brasil morrem pessoas em filas de hospital por falta de médico ou medicamentos, por falta de assistência de saúde, as nossas mãos também estão sujas também. Porque somos nós que elegemos os nossos representantes para que eles deem uma boa qualidade de serviço de saúde para a população. Porque isso não é de graça. Isso é através de impostos. Nós pagamos impostos. E esses impostos, uma parte deles servem para assistir à saúde. Então, quando eu elejo mal representantes que gerenciam mal a saúde e morrem pessoas na fila de hospital, uma parcela dessa culpa também é minha também. Então, para isso, para a liberdade, para a responsabilidade, nós moramos através de normas, regras, leis que determinam o que pode, o que não pode, até onde nós podemos ser livres. Eu posso hoje sair daqui e ir para qualquer restaurante do mundo, pegar um voo e ir para qualquer lugar do planeta, almoçar no restaurante mais caríssimo que existe no mundo? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu posso fazer então o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero? Tá vendo quantas perguntas, né? Então, quando a gente fala de liberdade, num senso comum, a gente fala: liberdade é fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Pois é, mas talvez eu não tenha tanta liberdade de me movimentar, liberdade de pensar, liberdade de escolher. Às vezes, sequer eu quero ser livre, eu gosto das regras, das normas, das leis, porque toda liberdade acaba gerando uma responsabilidade. E isso acaba gerando uma certa angústia. Né? O filósofo Jean-Paul Sartre
famoso Jean-Paul Sartre, existencialista, ele falava que a liberdade gera uma certa angústia, porque eu tenho que escolher. E escolher, quando eu escolho alguma coisa, eu tenho essa responsabilidade diante de mim. Tá legal? Então isso aqui foi só um alô, um oi, né, um panorama, só para provocar você sobre essa questão de liberdade. Se nós realmente somos livres para fazer tudo o que nós queremos, levando em consideração alguns autores como o Hobbes, o Rousseau, o Spinoza e o próprio Sartre. Tá legal? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Forte abraço, até lá.